Continuando aqui os nossos reacts do famoso Padre Curirim, o Padre José Eduardo. Ele dessa vez recebeu uma pergunta sobre a veneração de santos, né? A gente já comentou sobre isso várias vezes aqui já. Eu não vi o vídeo inteiro, só vi os primeiros segundos do vídeo, mas vamos ver. É algo hilário, cara, como esses caras conseguem relativizar essas coisas. Vamos ver aqui. Pergunta para o padre, então, do chat. Vamos lá. Ó, o Victor, ele perguntou o seguinte: no Círio de Nazaré, fiéis andam ajoelhados por quilômetros no asfalto quente, como promessa a Maria, que muitas vezes recebe mais destaque do que o próprio Deus. Isso ainda pode ser chamado de... Como a gente sempre fala aqui, como Maria recebe mais destaque do que o próprio Deus, do que o próprio Cristo. A gente já falou aqui várias vezes e muitas pessoas entendem isso. Por quê? Porque, como eu falei antes, na teoria e na prática é assim para os papistas, ok? É assim, não tem como escapar. Vamos voltar um pouquinho porque eu cortei no meio da fala dele, desculpa aí, gente. Como promessa a Maria, que muitas vezes recebe mais destaque do que o próprio Deus. Isso ainda pode ser chamado de simples veneração? Para nós é uma simples veneração. Cara. Ou seja, você andar de joelhos no chão quente por alguém é uma mera veneração. É uma simples veneração. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Até porque é muito comum de você fazer isso por qualquer um hoje em dia, né? Tá, sei. Porque não está sacrificando nada para ela. Ah, não, imagina. É apenas um gesto de devoção. Sacrificando... Ó, eles pagam a viagem, que é uma fortuna. Eles vão lá, perdem o seu tempo, ficam horas de joelho, a dor, o calor. Não, imagina, isso aí não é sacrifício nenhum, isso aí é nada fora do normal, porque no nosso dia a dia a gente faz isso também, é como se fosse escovar os dentes. Tranquilo, tranquilo. Que as pessoas cumprem. Pois é, eu mantenho que há uma distância, assim, entre o que acontece na prática e no ensino. Mas... Cara, não é nenhuma distância da prática para o ensino. A gente fez aqui o último react sobre como eles endeusam a Maria nos textos deles, como eles glorificam a Maria nos textos deles. Ela vira uma entidade, cara. Uma entidade divina. Não existe essa discrepância que muitos dizem por aí. Disseram tanto que agora, hoje em dia, os protestantes, até alguns deles, estão caindo nessa. Não, cara, não existe. Não existe essa diferença entre o ensino e a prática. É algo claro, cara, que a gente vê nos comentários deles. Isso é solucionado pelo fato do senhor ter dito que só há sacrifício mesmo na missa. O que não for missa, não importa o que seja, é veneração. Não é adoração. Não é isso? Não é interessante? Agora, Só que tem uma outra coisa, a confissão também. No sentido assim, se eu confesso aquilo como meu Deus, aí sim, aí entra em Só as palavras então são mágicas, então aí sim é visto como adoração. Você pode fazer o ato de adoração, desde que você não fale nada, tá tudo bem. Como outras coisas absurdas que acontecem e aconteceram na Igreja Católica com cunho sexual, né? Com cunho sexual. De padres falando para pessoas de tipo assim, olha, eu posso até ver, mas eu não posso tocar. É uma teologia farisaica absurda, cara. Deles chegarem ao ponto de repetir o que os fariseus falaram. Tipo assim, a gente pode odiar o nosso irmão. Isso aí não tem pecado nenhum. Só se a gente matá-lo, aí tudo bem. Aí a gente pode condenar. É esse tipo de coisa, cara. É uma teologia farisaica absurda. Descancarada completamente, cara. Não tem como escapar dessa. Não tem como escapar. Ou seja, o que esse padre está falando é que você pode fazer qualquer coisa que possa até imitar uma adoração, desde que você não fale que está adorando, tá tudo bem. Agora, não é uma provocação de forma nenhuma, mas é um tema sensível. Eu lhes peço licença para trazê-lo à tona aqui à mesa. Algumas religiões de índole pagã mesmo, né? Você tem comportamentos assim que iguais, se dizem adoração e na prática, no exercício prático, é semelhante a essas descritas pelo espectador. Exatamente. Né? Mais ou menos. Por exemplo, candomblé. Claro. Candomblé tem os seus orixás, que são divindades.
Como é que eles são cultuados? Sacrifício. A Umbanda tem a doutrina do Deus e dos semideuses, né? Que seriam os orixás. Cara, eu vou bloquear essas imagens aqui porque, tipo assim, tá mostrando cultos pagãos de outras religiões, tipo, pura bobagem isso aqui. Não sei por que incluíram isso. No vídeo eu vou estar cobrindo isso aqui, tá? Não vale a pena vocês verem isso aqui. Espíritos divinos, mais ancestrais. Também é sacrifício. Eles são adorados pelo sacrifício. A única religião que separou o sacrifício da adoração foi o protestantismo depois de Lutero. Antes disso, a adoração está ligada a sacrifício. Isso na Bíblia, isso no Novo Testamento e em todas as culturas humanas em geral, porque foi... Sabe qual é o problema, cara? Primeiro, não foi depois de Lutero, tá? Isso em primeiro lugar, ok? E em segundo lugar, o problema deles trazerem isso à tona, da questão do sacrifício, é que em Hebreus está claramente escrito que o sacrifício de Cristo foi feito uma vez por todas. Ou seja, essa repetição de sacrifícios, né, missa após missa, completamente contradiz o próprio Evangelho, que diz que você é salvo uma só vez pelo sacrifício único de Cristo. Senão você está dizendo que os nossos pecados têm mais poder do que o próprio único sacrifício de Cristo. E isso é uma tremenda de uma blasfêmia. Vocês diminuem ao próprio Deus e elevam o homem. Não é à toa que vocês elevam a Maria, porque vocês dão mais glória ao homem e ao que ele pode fazer do que ao próprio Deus. E é esse que é o absurdo do catolicismo romano. E você vê essa questão do sacrifício único de Cristo sendo também discutido e aceitado nos pais da igreja. Então essa questão de missa, de todos os dogmas marianos, isso aí são invenções bem modernas, ok? Bem modernas. A ideia mesma de sacrifício, ela está implícita na ideia de aliança e ela foi instituída por Deus, né? Eu também acho que é um espantalho. Nós não separamos. Porque as escrituras dizem, né? Sacrifício de louvor, sacrifício de nós mesmos. Então, a adoração está para a igreja bíblica correlacionada com o sacrifício. As escrituras dizem isso. Agora, o sacrifício da própria vida, negar-se a si próprio para que Cristo viva. Então, mas vocês não têm um ato litúrgico sacrificial. Mas tem um ato de vivência real, cotidiana. Tudo bem. Então, isso, a informação que talvez o senhor queira ter dito outra coisa, que a igreja evangélica separou a adoração do sacrifício, isso não corresponde à verdade. Vocês não imolam vítima nenhuma. A nossa... Então, é aquela questão, né? A gente tem que distinguir os termos. Não podemos separá-los completamente, isso é verdade. Mas o problema é quando você não faz distinção dos termos, e o problema é quando você aplica esses termos de forma errada, como a Igreja Católica Romana faz. Eles dizem que só existe adoração quando existe sacrifício. Isso é parcialmente verdade. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo já foi feito. Logo, a nossa adoração a Ele é válida. A gente não precisa continuar sacrificando o Cristo para que a nossa adoração seja continuada. Esse que é o grande problema. Própria vida. Nós somos dados por sacrifício, nós nos negamos. A proposta para o cristianismo, sabe qual é? Morra. Certo. Que Cristo vive em você. Morra. Então, sacrificar-se é extremamente... Agora, é claro, não sofrimento. Não é o sofrimento. É que, veja bem, Deus fazer só aceita... com que Cristo viva em nós. É que Deus só aceita um sacrifício no Novo Testamento, que é o sacrifício do Cristo. Isso já foi feito. Ele já foi feito, mas ele é sacramentalmente tornado presente. Aqui é outro tema, Eucaristia. É outro tema. Quer falar sobre esse tema? É outro tema aqui. Mas é isso que para nós configura a adoração. Não, para nós... Viu como ele chegou no cerne da questão? Eucaristia. Exatamente. E não tenho medo de usar essa palavra, porque a palavra correta, a ser do Senhor, é chamada de Eucaristia. O único problema é que os católicos realmente acham
que literalmente o corpo de Cristo é o pão e literalmente o vinho é o sangue. Literalmente. E que eles precisam matar a Cristo toda a missa. Esse que é o grande problema. Eles confundem a definição do que é a verdadeira ceia do Senhor. Nós, como protestantes reformados, a gente afirma que Cristo, sim, está presente na ceia de forma espiritual, por causa da sua onipotência e de maneira especial até. Cristo está convidando aos crentes à mesa para sentar e comer a refeição sacra. Sim, a gente pode chamar desses termos. Tudo bem. O problema é você achar que você está sacrificando a Cristo toda vez que você faz isso. Esse que é o grande problema e esse é o grande cerne da questão que ele está colocando aqui, que os dois estão colocando aqui. Pois o sacrifício do Cristo foi perfeito, inclusive é um elemento seríssimo acrescentar algo ao sacrifício de Cristo que foi feito na cruz. Acrescentar algo. Até porque, padre, Jesus diz lá em Lucas 22, 16 e 18, Lucas 22, verso 16, e repete no verso 18, que só voltará à ceia, a participar da ceia, quando tiver estabelecido o reino dos céus, que é exatamente as bodas do Cordeiro que Ele está não lá diz isso não, pastor. Ele diz assim, não voltarei a beber do fruto da videira. Eu sei como é que diz. Mas em Lucas 16, 22, 16, se for interpretado como beber do fruto da videira, em Lucas 17 ele bebe. Quer abrir o texto? Porque... Lucas 17, porque Lucas tem 2 cálices. Certo. Então, se for interpretado da forma que o senhor está interpretando, ele terá mentido. Porque porque no segundo cálice ele não bebe. Bebe. Ele diz, tomai e bebei. Não, ele bebe. Ele não diz, tomemos e bebemos. Mas na cruz ele bebe. Em João 19, 28 ele bebe. Enfim, saíram um pouco aqui do tema, né? Era sobre a veneração de santos e tudo mais. Pararam na Santa Ceia. Mas você vê, né? Realmente o cerne da questão de adoração e tudo mais. Eles realmente acham de que você pode fazer tudo. Tudo. Se não tiver sacrifício e se você não falar que está adorando, tá tudo bem. E é esse que é o problema, porque existem várias formas de idolatria na Igreja Católica Romana. E todos nós sabemos disso, né? Todos nós vemos isso, né? Do jeito que eles se ajoelham, do jeito que eles fazem promessas e mais promessas a pessoas que são consideradas como semideusas ou pequenos deuses, né? É quase um tipo de mormonismo da vida, né? É complicado, cara.